e esse conteúdo do estômago vai para as vias respiratórias e leva a uma pneumonia aspirativa, que pode levar a insuficiência respiratória e a pessoa morrer na hora. Estamos falando ao vivo com o clínico geral, até porque registramos, essa noite foi registrada uma morte, ainda não há mais informações. Por volta de 4 horas da manhã, um jovem de 23 anos deu entrada num posto lá da Piedade, num posto médico, em coma alcoólico. E o jovem morreu por causa dessa ingestão de álcool, que é uma droga legalizada no Ocidente. Todo mundo acha muito bonito, só que ninguém leva em conta que a droga lícita, que é o álcool, abre portas para outras drogas também, né, doutor? Exatamente. Na maioria das vezes, o consumo, a entrada da pessoa, do jovem no mundo das drogas, começa pelas drogas lícitas, o álcool e o cigarro. E a partir daí, essa sensação de euforia, essa sensação de bem-estar que a droga proporciona momentaneamente, ela passa a ser menos frequente com aquela droga e aí a pessoa começa a procurar essa sensação, esse bem-estar em drogas cada vez mais fortes, mais pesadas e aí acaba ingressando no mundo das drogas ilícitas que, na maioria das vezes, são mais perigosas. Doutor, claro que cada organismo é de uma maneira, cada pessoa é de uma forma diferente, mas quando é que a pessoa deve ficar alerta aos riscos que o álcool pode lhe trazer, enquanto dependência química e até enquanto um coma alcoólico ou uma intoxicação do gênero? Ok. Na verdade, assim, toda droga a gente tem que levar em consideração o usuário, né? A gente está falando hoje de um jovem de 23 anos, a gente não sabe a história, não sabe se ele tinha alguma doença prévia. Mas quando a gente pensa na pessoa, a gente tem que levar em consideração se essa pessoa tem algum problema de saúde, se é diabético, hipertenso. Então, em populações específicas, populações de risco que já têm alguma patologia, alguma doença prévia, o risco de uma complicação mais grave é maior. Então, se é um jovem que está habituado a consumir álcool, que não tem nenhum problema de saúde, ele vai tolerar uma quantidade crescente, uma quantidade maior da substância. Mas existe um limite. Toda droga existe seu limite. Entre a dose letal, que é até atingir a dose letal, que é a dose que pode levar ao óbito, isso pode variar de indivíduo para indivíduo, vai da superfície corporal, por exemplo. Então, pessoas maiores, mais pesadas, têm uma tolerabilidade maior. Vai do metabolismo individual de cada um. Né? As pessoas têm muito a comparar, eu tomo um copo, já fico tonto. O outro toma uma garrafa e está bem, tá bem. Então, assim, vai do hábito também, né, de metabolizar aquela droga. Vai também, que é uma dica até importante para o carnaval, para as pessoas que estão consumindo álcool, da quantidade de líquido que não seja bebida alcoólica, que a pessoa ingere entre as doses de bebida alcoólica. Um dos grandes problemas do álcool é a desidratação. Então, as pessoas que têm o hábito de consumir álcool, alternando com água, suco, água de coco, essas pessoas se beneficiam de uma absorção mais lenta do álcool e vai repondo simultaneamente a perda que o álcool provoca de eletrólitos e hidratando. O álcool ele inibe a ação do hormônio antidiurético, então ele é um diurético potente. A gente desidrata muito tomando álcool. O senhor sabe, doutor, esse aqui é o doutor Atala Aum, ele é clínico geral, está falando sobre ingestão de álcool. Lembrando que um jovem de 23 anos morreu essa noite, viu? No circuito da Piedade ainda não há mais detalhes, mas o motivo foi coma alcoólico. O senhor sabe, doutor, tem algum tempo que eu não bebo. Eu parei de beber porque me fazia muito mal e eu tinha uma ressaca, doutor, que eu pensava que eu ia morrer. O que é a ressaca? Dá para o senhor explicar para a gente? Vamos lá, a ressaca é a consequência no dia seguinte, quando a gente acorda do álcool, um conjunto de sinais e sintomas de mal-estar que a pessoa experimenta horas após a intoxicação aguda pelo álcool. A gente tem que pensar em alguns fatores que o álcool leva a pessoa até a ressaca. Primeiro é que o álcool ele faz a vasodilatação, ele dilata as artérias do cérebro, isso é um desencadeador de dor de cabeça. A própria desidratação, que eu falei há pouco, que o álcool faz, que ele promove, ele leva a náusea, tontura, mal-estar, vômitos e a dor de cabeça também. Então, a desidratação e a dilatação dos vasos são as principais causas dos sintomas da ressaca. Agora, é importante lembrar que a gente tem como prevenir a ressaca, fazer com que ela seja menos intensa. Então, uma das dicas é essa que eu acabei de dar, que é a hidratação concomitante à ingestão de bebida alcoólica. Então, as pessoas têm que estar atentas a estar consumindo líquido não alcoólico durante a vigência do carnaval, por uma série de motivos, mas principalmente para compensar a perda que o álcool promove. Também as pessoas que têm já enxaqueca, enxaquecosos, que sabem que eu tomo vinho, já tenho dor de cabeça, eu vou consumir bebida alcoólica, a coisa piora. Então, as pessoas que têm hábito de usar analgésicos, não precisa de receita para comprar, cuidado com a automedicação, mas analgésicos comuns que as pessoas já têm hábito de usar, esses também podem ajudar. E lembrar que antes de consumir bebida alcoólica, a pessoa deve comer. Esse mito de que tal alimento é melhor ou pior, isso não existe. O fato é, com o estômago cheio, a gente absorve o álcool de uma forma mais lentamente. Então, isso também ajuda a absorver e evitar aquele pico de intoxicação aguda.
E o principal, né, Daniel, é beber com moderação, é não cometer os excessos, porque isso sim garante um dia seguinte de tranquilidade para continuar curtindo o carnaval. E não só beber, porque está todo mundo bebendo, porque é dizendo que não, aproveita. Se você quiser tentar curtir sua festa normal, é bem melhor, é até bom, porque aí você tem mais energia para gastar e ver as coisas de outra maneira, viu? Mais uma coisa, doutor, em relação a essa mistura de bebida alcoólica com energético. Eu vejo muito jovem misturando, às vezes, o uísque, que é um negócio fortíssimo, com aqueles energéticos. Isso não pode dar um problema, não? Pode, sim. Na verdade, assim, é mais uma vez falando de excessos. Todos esses energéticos do mercado, eles têm uma concentração grande de cafeína. Então, uma lata de energético, ele tem quase que o dobro da quantidade de cafeína que a gente encontra num café expresso, por exemplo. E a pessoa não toma um energético durante a noite. Aí está habituado a misturar até para diminuir a intensidade do álcool, no caso do uísque, que tem um teor alcoólico muito alto, vodka também. Então, as pessoas tendem a consumir em excesso essa quantidade de energético. Aí a gente vai falar novamente que isso vai depender muito do indivíduo. Isso é um perigo maior para as pessoas que já têm algum problema de saúde, cardiopatas, por exemplo, hipertensos. Esses sim são susceptíveis aos efeitos mais nocivos dessa quantidade excessiva de energético. Lembrar que o sono não vai ser reparador depois disso, a pessoa vai ter dificuldade para dormir, vai ser aquele sono que durante a noite há uma série de despertar, então a pessoa não consegue repor as energias, nem repousar adequadamente pelo consumo excessivo de energético. E a cafeína, tal como o álcool em excesso, também leva à desidratação e vai corroborar para aqueles sintomas da ressaca que a gente falou há pouco. Ave Maria, doutor, ainda bem que eu não tomei esses energéticos, senão eu ia levar 3 dias depois para dormir, pelo que o doutor está falando. Viu? Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Doutor Atala A1, clínico geral, por favor, tome cuidado com você, tome cuidado com o seu corpo. Não é não, doutor? Carnaval tem todo ano, moço. Enfim, muito obrigada, Nada, viu? E as pessoas que são assim jovens, a gente não sabe ainda em que circunstâncias aconteceu a morte desse rapaz, um jovem de 23 anos. As informações que chegaram aqui até a redação é de que ele morreu vítima de coma alcoólico. Estaria no circuito da Piedade, foi para um posto médico já em coma e lá veio a óbito. Então, uma situação muito grave que registra a necessidade do limite. Às vezes a gente não acha, sabe, que esse corpo aqui tem fim, mas ele tem. E a gente precisa cuidar dele. Agora eu quero saber onde anda Vinícius Cunha. Cadê você, Vinícius? Com link móvel, meu filho. Onde está você, querido? Daniela, eu falo agora aqui ao vivo da região de Ondina, já aqui no final do circuito, doutor, para trazer uma informação aí sobre drogas ilícitas. A gente viu aí falando sobre a questão do álcool que acabou vitimando uma pessoa e a gente vai falar sobre drogas ilícitas. Olha, a Polícia Federal prendeu 2 traficantes aqui na região de Ondina. Na verdade, neste apart hotel aqui, onde estava hospedado, um deles foi preso, um rapaz. Mas tudo começou, Daniela, com uma abordagem na BR-116 Sul, próximo à Feira de Santana. Durante uma inspeção a um veículo, a polícia encontrou um veículo com 4 pessoas. A polícia identificou um rapaz chamado Jean Adrey Pereira Nunes, de 39 anos, natural de Uberlândia, que já foi preso em 2005 por tráfico de entorpecentes por policiais federais lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele realizou uma busca no veículo e aí identificou que foi feita uma busca no porta-malas e encontrou um pacote com mais de 600 gramas de cocaína, encontrou 30 cápsulas na cor preta, que totalizavam 191 gramas de entorpecente tipo haxixe e um tablete com 43 gramas de maconha prensada. Interrogado, o Jean informou que as outras pessoas que estavam no carro não tinham nada a ver com as drogas. Ele informou que iria entregar todo esse material para um rapaz chamado Fábio Vicente de Melo Silva, de 28 anos, natural de Brasília, que estava hospedado neste apart hotel aqui em Ondina. Inclusive, os seguranças do hotel já tinham, inclusive, brigado com esse hóspede, justamente pela quantidade de pessoas que estavam entrando no hotel para ir até o quarto dele. A polícia chegou, entrou no quarto e numa revista encontrou aí na bermuda dele 5 cartelas contendo cada uma 25 micropontos de LSD. No quarto também foram encontrados 9 micropontos de LSD e 350 gramas de maconha pronta para o consumo. Tudo isso ser distribuído aqui no Carnaval de Salvador, Daniel. Muito obrigada, Vinícius Cunha, pelas informações ao vivo, falando direto do Ondina, a parte onde, segundo ele acabou de dizer, foi preso uma pessoa com cocaína e outras drogas. São 8 horas, 13 minutos. Lembrando que as secretarias de saúde distribuíram nos circuitos da folia kits que podem detectar
a utilização de todas as drogas. Você sabia disso? Por exemplo, a pessoa cheira a cocaína, então se eles fazem esse exame rapidamente nos postos de saúde distribuídos em todo o circuito, é possível detectar a utilização dessas drogas ilícitas. Então, cuide de você mesmo, faça a tua parte, repito. Carnaval tem todo ano, não é não, Adriana Quadros? Vou chamar a colega Adriana Quadros, que na sequência traz o Giro Nordeste. Bom dia, Adriana. Muito bom dia, Daniela Prata. Bom dia a você de toda esta linda Bahia. Daqui a pouquinho eu estou aqui com o Giro Nordeste. E, Daniela, você vai ver uma história mirabolante que aconteceu no Ceará. Uma mulher disse que estava grávida e que foi sequestrada. Ela contou ainda que durante o sequestro, os bandidos fizeram um parto dela e levaram a criança. Impressionante, não é mesmo? Mas o desenrolar dessa história é mais incrível ainda. Você vai ver depois dos comerciais. Mas como assim? Ela estava com a barriga já? Ó, você me conta em instantes, tá bom? Que coisa interessante. Você sabe que tem gravidez psicológica. Será que foi isso? Tá mantendo em suspense, né? Daqui a pouquinho. Tá certo. Daqui a pouquinho, então, no Giro Nordeste, essa história. Como estava grávida? Grávida com ou sem barriga? Será que era uma barriga de mentira? Enfim, daqui a pouco, no Giro Nordeste, mais detalhes dessa história incrível. Esse Giro Nordeste só traz cada coisa, viu? Tá bom, daqui a pouco a gente vê mais. Vamos às imagens da nossa externa, Catarina, por favor. Imagens da região do Dique do Tororó, ao vivo. Cadê? As imagens, aliás, o Dique do Tororó é um lugar onde as pessoas passeiam, caminham, correm, remam, enfim, 8 horas, 15 minutos, imagens ao vivo de um dos cartões postais de Salvador, que nesse momento está vazio, porque certamente o povo está cansado dos dias de carnaval, né? Hoje é segunda-feira, movimento no Dique do Tororó quase nenhum, trânsito totalmente parado na região do Dique, sentido centro. Você vê as imagens ao vivo, às 8 horas e 15 minutos. E a gente volta também ao vivo, é claro. Eu sou Daniela Prata, fico com você até 8h45 e volto já com mais detalhes.